Já estamos na 10ª alta consecutiva da taxa Selic e a pergunta que fica é: até quando vai continuar subindo? Quais são as causas desses aumentos e quais são as consequências na sua vida e nos seus investimentos de uma Selic acima de 12% ao ano? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Scaramelli por aqui e hoje para falar sobre o aumento da taxa de juros que aconteceu ontem, onde a Selic saiu de 11,75% e foi para 12,75% ao ano, tá? Um aumento de 1%. E para explicar, o porquê isso está acontecendo e o que muda na prática, no final das contas, para você e para todos os outros brasileiros, até para aqueles que ainda não investem e nem estão preocupados com isso, ok? Antes de mais nada, já vai favoritando um gostei nesse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando o conteúdo para que mais pessoas entendam o que realmente significa esse aumento da Selic e as suas consequências, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, a Selic não serve somente para determinar a rentabilidade de aplicações de renda fixa, como é o caso do Tesouro Selic, Essa não é a função dela principal, tá? A função primária dela é ser uma ferramenta que possibilita ao Banco Central amenizar os efeitos da inflação. Esse é o objetivo principal dela. E como bem sabemos, e também da maneira que a gente está sentindo no bolso, os preços no mercado não param de subir. As coisas estão ficando cada vez mais caras e o poder de compra da nossa moeda, do nosso dinheiro, do real em si, está indo ralo abaixo. Isso está acontecendo somente no Brasil? Absolutamente não, tá pessoal? Isso está acontecendo no mundo todo graças aos efeitos da pandemia provenientes dos fechamentos dos comércios e das impressões sem precedentes de dinheiro, para prover auxílios e outros benefícios. Quem quiser entender o porquê imprimir dinheiro causa inflação, assista esse outro vídeo aqui no card. Então, para tentar conter a inflação de preço, uma das ferramentas dos bancos centrais é a taxa de juros, que aqui no Brasil é a taxa Selic. A Selic só vai subir se a inflação não estiver controlada. Se a inflação continuar persistindo, a Selic vai continuar subindo. Ela serve como um contrapeso à inflação, A inflação é um aumento dos preços que quase sempre é causada por um desequilíbrio da oferta e demanda no mercado. A inflação, por essência, é natural, porém as causas que geram esse desequilíbrio na oferta e demanda e, consequentemente, a inflação não são, tá? Eu não vou explicar isso aqui, pois estenderia demais o vídeo e esse não é o assunto que eu quero tratar. Então, quem quiser entender com mais detalhes, vai e assiste o vídeo que eu falei agora aqui no card, tá? Então, por existir um aumento na demanda enquanto a oferta permanece a mesma, é natural que o preço suba. Se você vende laranja a R$1 cada e por dia você consegue vender 100 laranjas para 100 compradores diferentes, a oferta e demanda então está equilibrada, ok? Porém, se de uma hora para outra aparecem 200 compradores e você só tem as 100 laranjas, você terá duas opções basicamente, Ou você pede mais laranjas ao fornecedor ou você sobe o preço. Se o fornecedor não conseguir te entregar, a sua única opção é subir o preço da laranja para reequilibrar novamente a oferta e demanda. Isso é inflação na forma mais simples possível, tá pessoal? O problema é que isso acontece de forma generalizada com praticamente tudo na economia. É aí que o poder de compra da moeda se desvaloriza. E o Banco Central vem com a taxa de juros, a taxa Selic, para tentar frear esse avanço da inflação. Aumentando a taxa Selic, que é a principal taxa da economia, e referência para todas as outras taxas, o Banco Central passa a mensagem de que é preciso encarecer o custo do dinheiro no mercado. Ou seja, aumentando a Selic, os juros para se pegar dinheiro emprestado fica maior e, consequentemente, mais caro fazer um empréstimo ou financiamento com um banco, por exemplo. Esse movimento tem a intenção de inibir o consumo, fazer com que as pessoas consumam menos, se preocupem mais em poupar dinheiro do que gastar e se a alta for na dose certa, nos meses seguintes, a gente já consegue sentir a diminuição do aumento da inflação. Eu falo diminuição do aumento, tá pessoal? Pois a inflação quase nunca vai retroceder, tá? É aquilo, o preço era 10, subiu para 11, de 11 ele só sobe ou permanece no mesmo lugar. É assim que funciona, infelizmente. Então, no resumo do resumo, a taxa Selic existe para tentar frear a inflação, O Banco Central fica na tentativa e erro. Sobe a Selic, vê como a inflação se comporta e se precisar sobe novamente, e assim vai até o objetivo principal ser alcançado, que é fazer a inflação diminuir. Todo esse processo de aumento dos juros tem um ônus, tá pessoal? Ele não é benéfico para a economia no geral.
pois aumentar os juros encarece o custo do dinheiro e isso vai desacelerar a economia, refletindo diretamente no PIB do país. Ou seja, a economia não se desenvolve com uma taxa de juros alta, né? Mas não tem o que fazer nesse caso. O problema principal é controlar a inflação. Com a inflação fora de controle, os problemas são muito maiores. Então é por isso que a taxa Selic está subindo e muito provavelmente suba mais um pouco na próxima reunião do Banco Central daqui a 45 dias. Então, como a Selic afeta a vida da maioria das pessoas, está aí, né? O dinheiro fica mais caro, menos pessoas realizam empréstimos e financiamentos, pois os juros ficam altos, menos empresas surgem, menos empregos são gerados, menos pessoas aumentam a renda e tudo isso gera um ciclo prejudicial para a economia. Porém, por outro lado, né, para quem investe, nem tudo é ruim. O aumento da Selic, né, beneficia quem tem investimentos na renda fixa. Aplicações, né, que estão diretamente atreladas à Selic, como é o caso do Tesouro Selic, e também atreladas ao CDI, né, como é o caso do CDBs, LCIs, LCAs, RDBs e por aí vai, todas passam a render mais com a subida da Selic. Isso é interessante, pois se for ver, né, tem aplicações praticamente livres de risco hoje em dia e extremamente conservadoras que estão pagando 1% ao mês de retorno nominal. Isso sem descontar, né, o imposto de renda e nem considerar os efeitos da inflação. Para renda fixa é ótimo, tá? O retorno aumenta, né, nominalmente e todo mundo fica feliz. Pois a maioria, né, das pessoas olham apenas para o retorno nominal e não para o retorno real, né, que é descontando a inflação. A gente tem que lembrar que o mais correto é sempre considerar o desconto da inflação no cálculo para obter o retorno real acima da inflação daquele investimento, ok? Se for ver por esse lado, né, o retorno real não chega a 1% ao mês. Muitas vezes podendo ficar até negativo em alguns casos, né? Enfim, no geral, o efeito do aumento dos juros na renda fixa são positivos em termos de rentabilidade. Já para a renda variável a história muda, né? Tanto para os FIIs quanto para as ações, o aumento dos juros não é benéfico, tá? O que acontece é um efeito comparativo entre os ativos, né? A gente tem que concordar que a grande maioria dos investidores de bolsa não investem para longo prazo, apenas olham o retorno no curto prazo e tomam as suas decisões quase que sempre baseadas em oscilações do curto prazo. Essa visão curto prazista da maioria, pessoal, faz com que exista um fluxo de capital saindo dos ativos de risco e indo para os ativos conservadores, pois agora a renda fixa paga o mesmo ou até mais que alguns ativos de renda variável. Então, na cabeça, né, desses investidores, não compensa permanecer no risco, né? Eu até entendo esse ponto de vista, né? Olhando no curto prazo faz todo sentido, mas bolsa não é curto prazo. Bolsa é longo prazo e ponto final. Se você quer investir em bolsa para ter retorno daqui 6 meses, 1 ou 2 anos, então nem invista, tá? Vá comprar um título do Tesouro ou um CDB que é melhor. Bolsa é longo prazo, no mínimo 5 anos para cima. Então, devido a esse pensamento da maioria, né, ocorre um fluxo de grana saindo da bolsa e indo para os ativos mais conservadores de renda fixa, e para sair dinheiro da bolsa é preciso vender as ações. E quando tem mais gente vendendo do que comprando, naturalmente os preços das ações vão cair. É natural, pessoal, oferta e demanda pura, sem erro, tá? E essas quedas, né, não acontecem porque a ação é ruim ou a empresa está indo à falência ou algo do tipo. Elas acontecem justamente pelo que eu acabei de falar. Mais gente vendendo do que comprando. Isso nada tem a ver com o operacional do negócio, que é o que importa no final das contas para o investidor de longo prazo. O que também viabiliza, né, a desvalorização da bolsa aqui no Brasil é o que acontece lá nos Estados Unidos, né? A situação por lá tá parecida com aqui, né, com as suas devidas proporções. Lá a inflação também está batendo na porta, né? Não somente lá, mas no mundo inteiro. O Fed está subindo a taxa de juros, isso afeta a bolsa aqui, pois acaba ocorrendo a mesma coisa, né? Um fluxo de capital estrangeiro justamente para os títulos públicos americanos, que são os mais seguros do mundo. Então, em vez dessa grana vir para os países emergentes como o Brasil, elas vão para os títulos públicos, contribuindo ainda mais para a desvalorização, né, da bolsa e também do próprio real, da própria moeda em si, né, perante ao dólar. Porém, onde alguns veem problemas, né, eu vejo solução. Se você, assim, né, como eu, estruturou a sua carteira de forma diversificada e com foco no longo prazo, né, essas quedas da bolsa são boas oportunidades para comprar boas ações a preços descontados e que daqui a alguns anos, né, não vão estar no mesmo patamar. Ou seja, comprar nos momentos de baixa são as melhores oportunidades que um investidor de longo prazo, né, pode ter.
é plantar hoje para colher daqui a alguns anos. Mas claro, né, sempre respeitando o seu planejamento. Então, resumindo, né, o aumento da Selic é ruim para a economia no geral, pois encarece o custo da grana e isso causa dezenas de problemas que vai impactar diretamente no desenvolvimento econômico do país. Na renda fixa, né, o aumento da Selic é interessante, pois nominalmente vai aumentar o retorno das aplicações, e na renda variável é ruim, pois o custo de oportunidade acaba pendendo para o lado da renda fixa e dos títulos públicos em vez dos ativos de riscos negociados na bolsa. Para quem, né, já tem uma estratégia definida nos investimentos, basta fazer pequenos ajustes e seguir o jogo. Já para quem quer começar, né, vai começar agora a estruturar uma estratégia de alocação de carteira, aí vale a pena colocar tudo que foi dito aqui na balança para tomar suas decisões. É isso, pessoal. Não se esqueçam, né, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, que não entendem por que a Selic sobe, e deixar nos comentários, né, para quanto você acha que vai a Selic na próxima reunião do Banco Central. Vou indo nessa. Forte abraço. Tamo junto.